Olá, sou Fagner Fraga, vim passar algumas informações nessa aula de hoje sobre direito financeiro. Especificamente, vamos tratar das leis orçamentárias. Vamos dar início tratando do PPA. O que seria o PPA? É um plano plurianual, que é uma técnica moderna de planejamento. O PPA, que é um instrumento, né, de duração média, né, tem um prazo específico de 4 anos, que também trata exatamente das diretrizes, objetivos e metas, né, mas de que maneira, né, esse instrumento ele visa estabelecer, né, de forma regionalizada as diretrizes objetivas e metas do governo para os próximos 4 anos, tá? Então, este plano, ele termina sendo uma baliza para a sociedade para identificar ao término ou durante o período de exercício do governo se essas metas que foram estabelecidas se foram exatamente cumpridas ou o quanto que se cumpriu ao longo desse período, certo? Então, no momento inicial, é importante que eu fale o seguinte, que essas diretrizes estão relacionadas tanto às despesas de capital quanto às despesas de caráter continuado. Isto não quer dizer que as despesas correntes também não estejam contempladas no PPA. Claro, mas as despesas correntes que estão contempladas no plano plurianual, tá? São as despesas correntes que estão associadas às atividades fins do Estado, certo? Ou seja, não às operações especiais. Então, quando está associado à área fim do Estado, também isto pode ser e deve ser objeto do tratamento no plano plurianual, certo? Então, só para pontuar e facilitar a questão do estudo, né, na Constituição, o PPA ele está exatamente tratado no artigo 165 da Constituição, no seu parágrafo 1º e no seu inciso 1, certo? Veja, se eu estou falando de uma técnica de planejamento de prazo médio a longo prazo, é importante que eu fale do destinatário exatamente desta norma. Então, esta norma, ela se destina ao setor público, né? E a Constituição, ela estabeleceu para o setor público, certo? Que este exercesse também uma função de planejamento. Ou seja, então, antes de mais nada, tá? Para que o Estado venha potencializar e desenvolver as suas atividades, né, é necessário que exista exatamente uma forma, né, de se buscar a eficiência, tá? E se pensar como o Estado pode maximizar resultados com menos recursos, é exatamente através deste plano plurianual, tá? Então, o que acontece? O setor público ele é direcionado exatamente para ser um agente normativo da atividade econômica, para ser um agente regulador da atividade econômica. Né? Então, no primeiro momento, essa ideia de planejamento está muito associada ao planejamento, a um plano econômico, certo? Claro que esta forma que o Estado tem de pensar com anterioridade, né, as suas ações, não se restringe também só ao plano econômico. Um exemplo disso nós podemos evidenciar quando se trata da questão do planejamento urbano, tá? Que inclusive fomentou, né, em um outro momento, até mesmo que isso fosse, digamos assim, regulado através do Estatuto da Cidade. Tá? Então, veja que não se restringe só a uma área. E o Constituinte, ele destinou
né, ao setor público também essa tarefa, que é a tarefa de planejar, de não só executar, de não só cumprir, mas exatamente de ter uma perspectiva prévia sobre a sua atuação, certo? Então, o que é importante que a gente constate através dessas reflexões? Primeiro, tá, que o PPA é a lei apropriada para este fim. Né? É a lei apropriada para se desenvolver um planejamento financeiro econômico, né? Para se desenvolver um planejamento financeiro orçamentário, tá? E a título, né, de pesquisa, né, e de se buscar a origem dessa relação de Estado e planejamento, é importante que a gente venha a elucidar que essa técnica ela surgiu na União Soviética, tá? Então, na União Soviética, através de um plano específico chamado de Gosplan, tá? O governo russo à época, tá? Desenvolveu um plano econômico, tá? Ou seja, através deste órgão específico, que era um órgão de planejamento governamental. Então, note que, num primeiro momento, esta atividade planejadora esteve associada aos estados socialistas. Por quê? Porque justamente nos estados socialistas houve uma atuação mais intensa do Estado no sentido de controlar a atividade econômica. Então se justifica, né, que a ideia de se planejar tenha surgido exatamente nos estados socialistas. Claro que isso alcançou também, né, os estados que tinham um viés liberal. Tá? Então, quando é que esta ideia de se planejar está associada aos estados com viés liberal? Primeiro momento foi após a primeira grande crise econômica mundial, que foi na década de 30. Tá? Então, com essa crise econômica que teve na década de 30, né, que foi já a consequência do New Deal, tá? Houve uma necessidade do Estado realizar uma intervenção econômica justamente com a perspectiva de recuperação da economia. Então, veja que planejar, tá, está associado a uma ideia de como o Estado pode intervir e pode obter melhores resultados exatamente através dessa técnica. Então veja, nesse período, tá, diversos países capitalistas desenvolveram planos exatamente de recuperação das suas economias, né? A se destacar o plano Tardieu da França, né? E outro plano econômico também que surgiu na Alemanha 4 anos a posteriori, tá? Então veja, se nós fizéssemos aqui uma digressão histórica, perceberíamos que logo após essa crise da década de 30, um outro momento em que o Estado precisou, né, intensificar a sua intervenção na economia foi logo após a Segunda Guerra Mundial. Claro, né, os estados, sobretudo os estados europeus, com suas economias, né, bastante abaladas, né, e o Estado, nesse sentido, após a Primeira Guerra, precisou, mais do que tudo, desenvolver métodos de planejamento para o quê? Realização dos fins voltados ao desenvolvimento econômico. Então, essa ideia de desenvolvimento econômico e desta forma de pensar anteriormente como o Estado poderia potencializar esses resultados, ganhou, certo, uma intensificação após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então aí nós percebemos claramente esta associação, né, de Estado e atividade financeira, como eu já tinha falado, inclusive, nas aulas anteriores, tá? E volto a frisar que a atividade financeira, tá, ela é uma atividade meio, tá? Uma atividade meio que se volta exatamente para quê?
para tratar exatamente da captação de recursos, da realização de despesas, para tratar exatamente da questão orçamentária, para tratar das operações de crédito. Então, essa atividade financeira, que é uma atividade meio, tá? Ela tem um papel fundamental. Por quê? Porque sem ela, o Estado ele não consegue a consecução das suas atividades fins. Né? Então, quanto mais eficiente é a atividade financeira, mais o Estado consegue atender às necessidades públicas, né? Que são as necessidades que estão positivadas, né, na ordem constitucional e no ordenamento jurídico. Tá? Pois bem, agora façamos, né, uma digressão histórica com o PPA no Brasil. Certo? Então o PPA no Brasil, né, como ele é reconhecido como uma forma de se exteriorizar juridicamente, tá, o planejamento do setor público. Então o PPA no Brasil é o quê? É uma forma jurídica exteriorizada, tá, do planejamento do setor público, certo? O PPA surge no primeiro momento no Brasil em 1890, tá? Com o decreto 524, certo? Que estabeleceu um plano de viação, né? Muito relacionado às estradas, tá? Em um segundo momento, e aqui já tratando no plano constitucional, o PPA veio a ser abordado na Constituição de 1934, tá? Quando a União também deveria estabelecer uma estratégia com relação à aviação férrea e também às estradas de rodagem, certo? Em um terceiro momento, tá? Houve um tratamento, né? Através de um ato de disposição constitucional transitória, que justamente nessa Constituição de 34, mas que só veio a ter efetivação concreta, tá, em 39, certo? Salientando que nesse meio tempo de 34 e a efetivação do que foi pensado em 34 e 39, tá? Em 1937 surgiu um plano especial de obras públicas no Brasil, certo? Agora, os dois maiores instrumentos de planejamento surgiram exatamente em 1943 e 1950, tá? O primeiro instrumento de planejamento de grande relevância foi chamado POI, tá? Que era um plano de obras e equipamentos, tá? O que chama atenção é que esse plano tinha uma duração de 5 anos, né? Ele, na verdade, tinha uma certa similitude, né, com o que se pode considerar o PPA de hoje, tá? Então, neste plano específico, né, que era o plano de obras e equipamentos, ficou definido que os recursos, né, que seriam utilizados nas despesas públicas referentes às indústrias e às obras deveriam ter uma prévia concepção, né, uma prévia elaboração, estudo de impacto sobre isto, tá? E o segundo plano de grande relevância que existiu, tá, foi um plano que surgiu em 1950, já no governo de Juscelino Kubitschek, tá? Que era o plano, na verdade, chamado de SALT, tá? Ou seja, saúde, alimentação, transporte e energia. Esse plano foi um plano que irradiou efeitos muito positivos, né, na gestão daquele governo de Juscelino, tá? Em 1961 se criou exatamente, né, o Ministério do Planejamento, tá? E na verdade nesse Ministério do Planejamento, tá, o grande Celso Furtado, tá, concebeu, pensou, elaborou o chamado Plano Trienal. Isso foi bastante importante também nessa perspectiva evolutiva, né, de planejamento a médio e longo prazo, certo? Agora,
Em 1964, como nós já sabemos, nós estudamos nas aulas iniciais, houve o advento, né, da Lei 4320 de 64, que foi justamente uma lei que veio a classificar as receitas, classificar despesas, trouxe em seu bojo normas gerais do direito financeiro. E essa lei, que é interessante, que a gente até vai tratar disso depois, já falou em alguns momentos, ela surge como lei ordinária, mas ela é uma lei que versa com tanta completude sobre esses institutos do direito financeiro que ela foi recepcionada pela nossa Constituição Federal de 88 como lei complementar. Tá? Por quê? Porque a Constituição de 88 estabeleceu que as normas gerais do direito financeiro seriam tratadas por lei complementar. Então, se deu o quê? O status a essa lei 4320 de status de lei complementar. Tá? E esta lei, ela, se voltando agora para a questão de plano de duração longa, de média e longa duração, ela estabeleceu o seguinte, tá? Ela conseguiu sistematizar a elaboração e o controle do orçamento, tá? Então foi um vulto importante, né, nessa perspectiva evolutiva dos planos de nos planos e planejamento do setor público, tá? No período já do regime militar, que especificamente entre 75 e 79 surgiram dois planos de grande relevância, o PND-1 e o PND-2, né? O Plano Nacional de Desenvolvimento 1 e o Plano Nacional de Desenvolvimento 2. O primeiro voltado para a integração nacional e o segundo voltado para as indústrias, né? Então o PN2 foi voltado exatamente para priorizar as indústrias. Então você percebe aí que esses dois planos tinham uma forte carga de planejamento econômico e também com uma associação bem intensificada no que tange a questão da atividade financeira. Enfim, né, a Constituição de 88 estabelece, né, de maneira expressa, clara, né, que existem, né, as três leis orçamentárias, né, PPA, a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual, tá? Ambas leis ordinárias que prescindem somente de aprovação de maioria simples no Congresso ou nas respectivas casas legislativas, e aproveito esse momento até para poder fazer uma observação. A Constituição fala do PPA, tá? Como o PPA referente à União, tá? Mas já ser disso que o PPA, tá? Ele tem, na verdade, obrigatoriedade, certo? Não só vinculação, né? Ele tem de competência privativa do executivo, de cada executivo, e aqui entra município, estado, Distrito Federal, tá? E além dessa questão de ser privativo do executivo, também vinculado, ou seja, ele traz uma carga obrigatória de elaboração e apresentação para o legislativo. Então, PPA, registre-se, não se restringe só à União, né? Ele se aplica a todos os entes federativos, certo? Então, na Constituição se traz, né, esse instrumento de planejamento, e esse instrumento de planejamento ele ganha contornos mais sofisticados, tá? Um maior detalhamento também com o advento da Lei 101 de 2000, que é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então ela aperfeiçoa por quê? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece um link, um elo de ligação entre o PPA e a LDO, PPA e a LOA, tá? Então existe, né, essa relação aí de dependência, né, material, né, de logicidade, de completude entre estas leis orçamentárias, tá? Então, queria também deixar isso bem registrado aqui para vocês pontuarem.